é Marcelo Domingos, eu sou da Universidade do Texas em Austin, sou doutorando e vou falar para vocês um pouco sobre o processo da abolição da escravidão no Brasil. O processo de abolição da escravatura no Brasil é um processo longo que levou praticamente todo o século XIX para acontecer. Ele está muito ligado à condição histórica do Brasil, bem particular, porque no Brasil, no ano de 1808, a família real portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, foi estabelecer a sede da corte portuguesa naquele país. E essa mudança da família real portuguesa, da corte portuguesa para o Brasil, modificou radicalmente as relações econômicas e políticas do Brasil. E, além disso, a parte do acordo que garantiu a vinda da família real para o Brasil implicava na libertação dos escravos ainda em 1808. Mas com a chegada dos portugueses novamente do Brasil naquela época, a situação se mostrou um pouco mais complicada, porque o argumento era que a economia brasileira dependia muito da produção do trabalho escravo. Então, sob esse argumento, o Brasil se torna independente em 1822. Ele obtém o reconhecimento da sua independência em 1825 de várias nações, inclusive da Inglaterra, sob a promessa de acabar com a escravidão, mas não acaba. No primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I, ele abdica do trono em 1830 e não acaba com a escravidão. Dom Pedro II, seu filho, assume posteriormente e também não dá jeito na escravidão, mas editou várias leis paliativas. Entre elas, em 1850, a extinção do tráfico. Em 1870, a lei do ventre livre, que garantiu que os escravos nascidos a partir daquela data se tornariam livres. 1880, e sim, que você tem a lei do sexagenário, que todos os escravos com mais de 60 anos se tornariam livres, ou seja, quase nenhum. E, finalmente, a princesa regente Isabel, em 1808, no dia 13 de maio de 1808, ela decreta finalmente o fim da escravidão. O fim da escravidão no Brasil, no dia 13 de maio de 88, ele também está muito associado ao final do Império Brasileiro, que o Império acaba em 1889, e ao início da República Brasileira. E a República Brasileira associou muito o fim da escravidão à sua própria existência. Deste modo, no século passado, a República Brasileira sempre comemorou bastante o 13 de maio, sempre celebrou bastante o 13 de maio. Os 13 de maio de 88 sempre foi muito celebrado nos livros didáticos e pelo governo, né? Por conta dessa associação da República e a nossa situação racial, que é bem particular, o ativismo negro brasileiro sempre contestou, né? Especialmente na década de 70, o ativismo negro passou a contestar de uma maneira mais veemente essa ideia de que a liberdade dos escravos foi uma concessão do Estado a partir de uma assinatura de uma lei por uma princesa. Então, pensando nisso, a partir da década de 70, o ativismo negro brasileiro começou a combater essa ideia, criando uma outra data de celebração relacionada à ideia da resistência dos negros brasileiros à servidão, à escravidão. A data que nós comemoramos no Brasil hoje é o 20 de novembro, que é a data que celebramos, né, um evento específico acontecido no século XVII, relacionado ao Quilombo de Palmares e sua grande liderança Zumbi dos Palmares. Os quilombos eram comunidades de escravos fugidos e libertos do século XVII, século XVIII. E o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo daquela época. As habitações de Palmares tinham mais de 30 mil libertos. E eles foram um grande símbolo, e são um grande símbolo de resistência ao domínio português. E o 20 de novembro é a data que nós celebramos, porque é a data em que a grande liderança Zumbi dos Palmares foi assassinado em combate. Então, hoje no Brasil, nós não comemoramos
o 13 de maio, a abolição da escravidão. Nós comemoramos uma outra data, nós comemoramos uma data que representa toda a nossa luta pela nossa conquista da nossa liberdade. Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.